Ó, quinta-feira é dia de Carioca contra Argentino também, quartas de final também, só que da Libertadores, né? Flamengo e Estudiantes, esse jogo no Maracanã. Deixa eu conversar com o Ricardo Lai, tá lá no Ninho do Urubu. Hein, Ricardo Lai, quais são as informações do Flamengo para esse jogo importante aí? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. E o Rossi, que deu entrevista há pouco aqui no Ninho do Urubu, ex-jogador do Estudiantes, está projetando um jogo bastante físico contra os argentinos na quinta-feira e ele considera uma vantagem jogar a primeira partida em casa, no Maracanã, assim como aconteceu na fase anterior contra o Inter, né? 1-0, gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, aliás, está disponível para o jogo de quinta-feira, né? Melhorou aí das dores musculares. Outras possibilidades, o Jorginho. O Jorginho não está mais com dor na coxa esquerda, ele tinha um edema na coxa esquerda, trabalhou no campo, mas com os fisioterapeutas, né? Tem chance de jogar. Já o Alexandro é um pouco mais difícil, ele não trabalhou com o grupo ainda, está se recuperando aí do problema na panturrilha esquerda, evoluiu bem, mas ainda é dúvida. O Varela, que evoluiu melhor ainda, né? Já não apresenta aquele quadro, né, de pubalgia e deve ir para o jogo. E esse é o time do Flamengo, treina aqui amanhã ainda no Ninho do Urubu, Escobar. Amanhã. Roberta Barroso está conosco também, porque na quinta é exclusiva, hein? É só aqui na ESPN ou no Maracanã para assistir o Rubro Negro, Roberta. Bonito o cenário. Tudo bem, Bruno? É isso. Boa tarde para você, amigos do Sport Center, fã de esporte. Flamengo se reapresentou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu. Essa preparação para essa partida de quinta-feira, jogo mais importante do ano, palavras do próprio técnico Felipe Luiz. O Rossi concedeu entrevista coletiva, já ele chega aqui no Sport Center, mas antes eu vou passar o boletim médico do Flamengo. Quem está liberado, quem pode voltar, quem é dúvida. Eu começo com o Bruno Henrique. Hoje ele treinou normalmente com o grupo, participou normalmente de toda a atividade. No último sábado, o Bruno Henrique tinha reclamado de dores na coxa esquerda, passou por exames, não teve lesão detectada, mas o Flamengo deixou ele fora do jogo contra o Juventude, muito por conta de prevenção, porque em outro momento o Bruno já tinha reclamado de dores na coxa esquerda e acabou tendo uma lesão, por isso ficou fora, mas o Bruno Henrique, então, disponível para essa partida. Varela, é dúvida, ele voltou da seleção com uma pubalgia, hoje treinou parcialmente com o grupo, mas vem sendo avaliado diariamente, vem tendo uma evolução positiva, mas ainda é dúvida para essa partida. A gente continua então com as atualizações. O Jorginho, hoje ele fez um trabalho com a fisioterapia, ele tem um edema na coxa, não tem lesão, vinha reclamando de dores, o Flamengo fez exames, aí ele volta a trabalhar com o grupo, novamente voltou a sentir dores na coxa, passou por novos exames, mas hoje a gente pode dizer que ele está sem dor. Ainda é dúvida para o jogo, vai ser avaliado diariamente, mas hoje fez esse trabalho com a fisioterapia. Alex Sandro tem uma lesão na panturrilha, hoje também trabalhou com a fisioterapia, dificilmente volta para essa partida. E para fechar esse boletim médico, o pulgar, aquele problema no metatarso do pé direito, passou por uma tomografia na última sexta-feira, tem sinais de consolidação. Ele foi entregue à fisioterapia para fazer trabalhos no campo e depois disso, aí sim, depois de 2 semanas mais ou menos, será entregue à preparação física para depois ficar liberado. Isso deve acontecer só lá para outubro. Bom, como eu disse, o Rossi concedeu entrevista coletiva, falou sobre esse jogo, acredita que a partida vai ser uma partida muito física. Ele chega agora nesse Sport Center porque eu perguntei para ele sobre o desconforto que o Estudiantes pretende causar no Flamengo, palavras até do técnico do time argentino, e o Rossi chega agora nesse Sport Center. Estudiantes vai querer levar o jogo para o desconforto, como ele falou. Nossa perspectiva do jogo e nossa ideia do jogo não vai mudar. Sempre vamos tentar manter a ideia que o Felipe quer. Acho que a gente não vai mudar nada do que a gente vem mostrando dentro do campo, seja em casa, seja fora. Vai ser um jogo muito difícil, muito disputado e a gente tem que saber o jogo que vai ver pela frente. Acreditar no nosso trabalho, continuar evoluindo e tentar fazer nosso melhor na quinta-feira para abrir a série das oitavas, das quartas da melhor maneira. É isso então, Rossi aqui no Sport Center. Quinta-feira tem Libertadores. Bruno, eu volto com você. Agora, é bom lembrar, ô Venê, ele é um cara dessa nova geração super estudioso, né? Um cara super disciplinado. Nós já trouxemos, você já trouxe a informação que ele sentava ainda quando jogador para conversar com outros treinadores. Você vê que ele é um cara muito estudioso, mas é um cara que está começando a carreira dele, né? Ele é jovem e a carreira dele começa como profissional
no Flamengo, né, Vene Casagrande? Inclusive, ele está muito próximo de completar 1 ano à frente do comando do Flamengo no time profissional, porque ele assumiu em setembro do ano passado. E ele continua fazendo isso que você acabou de mencionar, de conversar com treinadores. Só que dessa vez ele não senta à mesa, ele entra em contato, fica numa call com treinadores estrangeiros conversando sobre futebol. É um cara que é super curioso para poder evoluir e aprender cada vez mais. Inclusive, ele tem requisitos para quebrar um paradigma de técnico brasileiro na Europa. A gente tem poucos treinadores que assumiram aí grandes clubes na Europa. Por exemplo, Filipão assumiu o Chelsea num determinado momento, Vanderlei Luxemburgo, Real Madrid. Eu confesso que eu não consigo lembrar de outros nomes aqui. Não. O Tite não. O Tite ficou esperando, tentou, esperando e nada apareceu para ele. Então, o Felipe Luiz, ele tem requisitos para isso. Por que ele tem requisitos? Primeiro, ele fala várias línguas. Isso é extremamente importante. Inclusive, acho que, fazendo uma comparação com o Abel Ferreira, que é um cara que tem um sucesso absurdo no futebol brasileiro, o Felipe Luiz, na minha concepção, ele vai chegar um time europeu grande, de primeira prateleira, primeiro que o Abel Ferreira. Isso se o Abel Ferreira chegar por conta da língua. Porque o Abel Ferreira, ele não domina uma outra língua. Ele enrola, entre aspas, o espanhol. Isso conta demais. Mas parece que ele estava estudando inglês também. Pensando ele nisso. até falou na coletiva, na Copa do Mundo, em inglês. Mas é totalmente diferente. Ele está aprendendo. O Felipe Luiz, ele já domina. Tanto é que nas entrevistas coletivas ele responde em várias línguas. Isso é um ponto que pesa a favor dele. Outro ponto que pesa a favor, a história que ele tem lá na Europa. Ele é um cara que todo mundo conhece. Embora ele seja brasileiro, mas assim, ele foi transformado num jogador europeu, ele tem pensamento de jogador europeu. Então eu acho que assim, com o passar do tempo, ele vai conseguir chegar lá. E eu acho que, eu quero que ele fique no Flamengo, mas pensando, analisando todo o cenário, ele tomou a decisão extremamente correta nesse momento. O que o Fenerbahçe iria oferecer para ele que o Flamengo não pode oferecer para ele agora? Vamos lá, brigar por títulos? Eu acho que o Flamengo oferece muito mais. Sim. Um bom salário? O Flamengo oferece. Estrutura? O Flamengo oferece. Tudo isso o Flamengo, qualidade de vida. Mas também envolve isso, a vida pessoal. Tanto é que ele falou ali que ele tem um planejamento para a carreira dele. O planejamento é voltar para a Europa. A esposa dele é espanhola, por exemplo. Lembro na ocasião, quando o Flamengo o escolheu para assumir a vaga do Tite, uma pessoa da época da diretoria falou: Vene, é questão de tempo, Felipe Luiz ele vai voltar para a Europa. Ele tem isso como planejamento para a vida dele. Agora, quem tem que saber qual é a hora certa é ele próprio. Se ele assumisse essa proposta, quem sou eu para criticar? Mas analisando todo o cenário, acho que ele tomou a decisão extremamente correta. Porque assim, ele tem potencial para superar a história do Jorge Jesus no Flamengo. Supondo que ele vença Libertadores e Brasileiro esse ano, o que não é nenhum absurdo. Inclusive, na minha concepção, o Flamengo é favorito nas duas competições. E aí ele renova o contrato dele, fica mais um ano, conquista mais títulos. Para mim, ele superou o Jorge Jesus. E aí ele pode ir para a Europa e almejar algo maior para ele. E também quem sabe muito das coisas é Papai do Céu, hein, Tartar? E aí a gente olha, Pedrosa, a história do Felipe Luiz e tem muito da competência, do talento, que ele é muito talentoso, né? E tem muito também das coisas acontecerem na hora certa, Pedrosa. Sim. Porque ele é um treinador jovem, que não tinha nenhuma experiência num time profissional, não tinha. Ele trabalhou na base e ganhou o Mundial pela competência dele. Mas ele já chega no Flamengo, no momento em que o Flamengo brigava por um título. Ele ganha esse título, muito da competência dele. Falamos aqui que ele ganha no jogo da prancheta, na expulsão do Flamengo e tudo mais. E depois ele imprime uma temporada num time do tamanho do Flamengo, que briga por títulos, mas é um time em que ele conhece todo mundo, que ele conhece a base, que ele conhece os problemas, as soluções, a cultura do local, a cultura dos jogadores e muitos jogadores que até jogaram com ele em algum momento na história do Flamengo. Então acho que tem a competência dele, mas por ele ser um novato, que ele é um novato, tem também a sorte dele estar trabalhando em casa, Lucas Pedrosa. Com certeza. Ontem eu vi até essa comparação, o Ancelotinho com o Felipe Luiz. São contextos completamente diferentes, são coisas completamente diferentes. Por quê? O Felipe Luiz ele já era um treinador que era muito respeitado quando era atleta, digamos assim. Os jogadores, quando falavam sobre ele, já falavam, cara, o Felipe vai ser treinador com certeza. O Felipe é um cara que ele vai ter uma longevidade, digamos assim, no pós-carreira, porque ele é um cara que entende muito de futebol. Muitas vezes ele orienta até os próprios atletas dentro do campo. Então eu acho que todo esse contexto de ter sido
sido campeão, de ter sido ídolo do Flamengo, de ter começado no 17, passado pelo 20, de ter chegado ao profissional com todo o respeito que ele já tinha acumulado, ajudou o Felipe, que é um estudioso da bola, a dar certo no Flamengo. Porque pra mim, cara, assim, pro torcedor rubro-negro, pro Flamengo, seria muito interessante se o Felipe Luiz conseguisse fazer uma dinastia, que é como o Abel Ferreira fez no Palmeiras, ficar 5 anos aqui e ganhar tudo que tivesse que ganhar, porque ele tem capacidade para isso, ele tem capacidade para colocar o Flamengo como essa potência na América do Sul. Agora, sobre voltar para a Europa, só para dar um exemplo, ele ia substituir o José Mourinho lá no Fenerbahçe, é o cara que estava lá e a gente está falando aqui de um dos maiores técnicos da história. O futebol turco, principalmente nessa temporada, ele está novamente com um projeto de governo. O que o governo faz? Ele investe nesses 3 times, principalmente, o Fenerbahçe, o Galatasaray e o Beşiktaş, traz grandes craques, traz grandes nomes, para quê? Para dar uma maciada até mesmo politicamente no povo. É um projeto de governo. Como, por exemplo, acontece na Arábia, que o governo investe no time, nem sempre esse dinheiro é do Fenerbahçe, do Galatasaray no Beşiktaş. Então até falava-se que o Felipe Luiz estava praticamente com uma carta branca para pedir o que ele quisesse, que eles estavam oferecendo até mais do que a multa. E isso é uma coisa que a gente tem que contextualizar, porque o futebol turco não é a primeira prateleira na Europa. Nem perto disso, passou por crise, mas nesse ano está fazendo grandes investimentos. Então o Felipe Luiz seria mais um. Mas eu acho que para a carreira dele o melhor é continuar no Flamengo. Hoje o Flamengo dá mais condições e visibilidade para o Felipe Luiz do que o Fenerbahçe, com certeza. Nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados, quinta-feira é dia de guerra. Quinta-feira a bola rola envolvendo Flamengo e Estudiantes. Eu estou na expectativa muito boa de que o Flamengo possa fazer uma baita de uma partida, possa fazer uma partida espetacular. E a gente sabe que jogar contra time argentino é muito difícil, né? Os caras vêm sempre pra catimbar o jogo, pra toda hora querer paralisar, né, a partida. Assim, com certeza eles vão vir com um time mais fechadinho, mas o Flamengo tem que colocar a cabeça no lugar. Esses jogadores aí são muito experientes, então assim, eu tenho certeza que mesmo com a ausência do Jorginho, né, que sentiu novamente um desconforto hoje, já não sentiu um desconforto, mas provavelmente não deve jogar a partida de amanhã. O Alan, né, deve ser o titular, jogou muito bem contra a equipe do Juventude, e os jogadores que tiver com Saúl e companhia, o Flamengo possa entrar em campo com o único objetivo, que é de vencer, vencer e vencer. Esse é meu ponto de vista, eu quero saber a opinião de todos vocês. E agora falando sobre Mercadão da Bola, Renan Lodge chegando no Flamengo, que história é essa, Luiz? Então, o jogador está sendo praticamente liberado, né, pela diretoria do Al Hilal, vai ficar livre no mercado, o jogador tem o desejo de jogar no Brasil, e o Flamengo acredita que poderá ser uma grande oportunidade de mercado. Gente, ano que vem, o Alexandro provavelmente não deve ficar, né, no Flamengo. O Vinha, com o Matias Vinha, vem se recuperando muito bem, mas o Flamengo, assim, de fato mesmo, pode contar apenas com o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Então, assim, ter mais um lateral como o Renan Lodge no grupo do elenco, né, no grupo do Flamengo, eu acho que seria muito viável, mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que se o Alexandro, né, sair, o Vinha e o Ayrton Lucas pode dar conta do recado, ou vocês acham que se o Renan Lodge estiver livre no mercado, o Flamengo tem que fazer esse investimento? O Flamengo, se ele estiver livre no mercado, o Flamengo pode só pagar o salário dele ali e vamos que vamos. O que vocês acham? Vocês acham que aparecendo uma oportunidade como o Flamengo para o Renan Lodge, vocês acham que ele não pode pensar em aproveitar essa oportunidade? Eu vejo uma baita de uma oportunidade. Vamos aí aguardar os próximos capítulos e ver o que a diretoria do Flamengo irá fazer. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!